Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao De Bem com Você. Continuamos aqui nesse esquema, né, do home office, estúdio caseiro aqui, mas sempre trazendo muita informação sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto que para muitos ainda é visto com desconfiança, até hoje, sabia? Você já faz ou fez terapia? Ou não? Você é completamente contra, é avesso a essa ideia? Seja qual for a sua opinião, o programa de hoje foi feito especialmente para você. Muita gente acha que fazer terapia é ficar falando diante de uma pessoa que não expressa nenhuma emoção, nenhuma reação. Outras pessoas preferem gastar o tempo conversando com amigos, às vezes em mesa de bar, né? Acham que assim é mais interessante e mais divertido. Mas na verdade, afinal, o que é a terapia, né? É isso que a gente vai falar no programa de hoje. Para isso, nós conversamos com dois psicólogos. Tem o Leonardo Morelli e também o Valdemir Simão. Antes da gente começar, vou apresentar para vocês direitinho, né? Primeiro, o Leonardo, ele é mestre psicanalista em psicologia ericksoniana e diretor do Instituto Milton Erickson no Vale do Aço, em Ipatinga. E o Valdemir tem formação em psicanálise pela Escola Brasileira de Psicanálise. Atua com psicologia clínica na orientação da psicanálise e recursos humanos, com foco em desenvolvimento pessoal e interfaces digitais. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso programa. Obrigada por terem aceitado o convite. Obrigado também. A gente agradece. Bom, eu vou começar, Leonardo, por você, porque eu li aqui que você trabalha com psicologia ericksoniana, né? O que é, afinal? Então, antes da gente entrar no nosso assunto, vamos explicar para as pessoas o que é essa modalidade. Bom, é uma terapia onde que se não tem muito conhecimento, porque ela é uma terapia nova. Ela tem um embasamento feito de uma certa forma, onde nós vamos trabalhar o problema, solucionar o problema do paciente. Bem diferente da análise, né? Eu acho que talvez valha a pena até a gente distinguir o que seria a terapia, o que seria uma análise, são coisas complementares e ao mesmo tempo diferentes uma da outra, né? Uhum. Bom, a terapia, ela é basicamente uma vem da filosofia no sentido de tentar resolver os problemas daquela pessoa naquele exato momento ou durante o processo do desenvolvimento da pessoa. Já a análise que foi, né, fundada pelo Freud, todo mundo sabe, e as nossas escolas brasileiras têm a base toda psicanalítica, né, porque a, a psicanálise ela tomou um grande vulto, né, a partir do que Freud foi produzindo, e aí a psicologia ela também foi tomando uma visibilidade maior a partir de Freud. A análise, né, o que propunha o Freud, ela consistia em que trabalhar a questão do desenvolvimento a partir da história do sujeito, né, das relações entre pai, mãe, filho, onde tinha essa triangulação e as questões sexuais, né? Então, a análise ela baseia nesse processo dessa relação da história do sujeito. Então, o sujeito tem que ter uma base, né, da sua história, onde ele mesmo vai analisar a sua história, onde que o psicanalista ele vai somente pontuar ou direcionar aquele alinhamento do sujeito que ele está buscando dentro da análise. Então foi aquilo que eu disse no início, né? Algumas pessoas têm essa imagem daquele psicólogo que só ouve, porque a pessoa mesmo vai elaborar, né?
e outros profissionais já têm esse trabalho de ajudar o paciente a enxergar isso. Não mostrar a resposta, mas conduzir o paciente para verificar isso. Tô certa? Tá certo. Quer complementar, Valdemir? Sim, eu acho que é importante, né, além desse destaque feito pelo Leonardo, a gente entender que a psicologia ela é um universo, né? A gente acaba falando psicologia genericamente, mas são psicologias, né? Dentro da psicologia, existem diversas áreas de atuação e uma delas é a psicologia clínica, que é essa que você já levantou, né? Mas existe também a psicologia escolar, organizacional, social, psicologia que envolve assuntos mais específicos, como trânsito, avaliação psicológica, enfim, né? Dentro do universo da psicologia clínica, a gente tem, né, debaixo desse guarda-chuva, as diferentes abordagens teóricas, como o Leonardo citou, a psicanálise, a ericksoniana, mas também a gente tem outras, né, de foco mais comportamental, como a comportamental behaviorista, né, ou terapias cognitivas comportamentais. Temos também as analíticas, na qual se inclui a psicanálise, a psicologia analítica, né, que foi criada pelo Jung. Temos também psicologia, né, a terapia voltada no sentido mais fenomenológico, existencial, enfim, é um universo, né, de formas de enxergar o sujeito, de formas de conduzir um tratamento, né, em cada uma delas tem algumas especificidades técnicas, algumas especificidades teóricas, mas que todas visam um bem comum, né, um bem do sujeito, um desenvolvimento do sujeito. Vocês acreditam, então, que às vezes a resistência das pessoas à psicologia se deve a isso? Talvez um tipo seja mais adequado para aquela personalidade, para aquele sujeito? Acho que pode ter alguma coisa a ver, em certo sentido, porque no processo terapêutico, né, a pessoa tem alguma demanda, ela tem questões que ela pretende trabalhar e ela tem as próprias formas de enxergar o mundo, de enxergar essas questões e o objetivo que ela tem com isso. Cada abordagem teórica se propõe a trabalhar esses fenômenos, do ponto de vista. Como Leonardo antecipou, a psicanálise, por exemplo, né, faz um processo um pouco mais aprofundado, por isso é uma terapia analítica, né, a história de vida do sujeito, as relações, a posição cognitiva, isso é um processo contínuo durante a vida. Outras terapias, como a cognitiva comportamental, ela tem um foco mais objetivo, talvez num comportamento, numa forma de pensamento, a ericksoniana, né, sobre um problema específico que o sujeito pretende lidar. Para algumas pessoas, né, a depender do que ela deseja, isso funciona. Uma terapia funciona ou não, né, num processo, de acordo com a demanda, o desejo da pessoa. E às vezes não funciona também por causa da relação que se estabelece com o profissional. A forma de conduzir a terapia, o vínculo com o profissional pode não favorecer o desenvolvimento, então a terapia não acontece e cria-se os estigmas, né, as imagens em relação à terapia em si, mas talvez aquilo é pontual dentro de um contexto. Né, quer completar, Leonardo? Existe aí uma questão, né? Concordo com o que o Valdemir estava falando, mas a maioria das pessoas vão por indicação. Olha, você poderia, um psiquiatra mesmo poderia estar indicando, olha, vou te indicar fulano, ele trabalha com análise, então é assim, é assado, você vai procurar o sujeito. Ou se o próprio psiquiatra consegue determinar, olha, vai a tal psicólogo, ele trabalha com a linha tal, e no seu caso é uma questão pontual, de uma questão, por exemplo, da relação de um casal, não de uma questão da história do sujeito. Você poderia resolver isso na terapia com fulano de tal, onde ele vai poder chamar o casal e vou poder entrar em uma conclusão. Tá certo. Bom, a gente vai continuar esse assunto daqui a pouquinho. De bem com você vai para o intervalo, mas é coisa rápida. Já já a gente volta.